Então tá, primeiramente boa noite a todos, meu nome é professor Rafael, já trabalhei com vocês no início do semestre, como de praxe eu vou me apresentar para vocês, sou formado em Engenharia Mecânica, trabalho na instituição desde 2017, então ministrei essa disciplina aqui já algumas vezes, trabalho nos cursos de Engenharia, né, minha formação base é Engenharia Mecânica e, sobretudo, né, eu dei um enfoque na minha carreira na área de materiais. Então, tenho mestrado na área, estou finalizando o doutorado na área de materiais, tenho especialização em Engenharia de Materiais também e fiz uma pós-graduação a nível de gestão em Engenharia de Produção. Mas, sobretudo, né, trabalho com materiais. É um engenheiro mecânico, sobretudo, com enfoque em materiais. Quais materiais, professor, o senhor trabalha? Então, eu comecei, né, minha formação a nível de mestrado com cerâmica, né? Atualmente eu estou trabalhando já com nanomateriais com aplicações multifuncionais, são materiais inteligentes. Então, o meu foco de trabalho e atuação é essa. Essa disciplina é uma disciplina base das engenharias, então qualquer engenharia vai trabalhar com essa disciplina pelo menos uma vez no curso. Os engenheiros civis tem uma abordagem mais forte, assim como os engenheiros mecânicos, né? Não que o engenheiro de produção, de controle de automação, né, o engenheiro eletricista não vá precisar desses conceitos. Mas voltando aqui para a disciplina, o que a gente vai estudar, pessoal, ao longo desse semestre? Então, a gente vai estudar basicamente a resistência do material para fins de projeto. A gente vai entender o conceito de resistência. Minha mesinha não está. Vou trocar de entrada aqui para poder grifar algumas coisas. Só um momentinho. Trocar de entrada aqui para ver se ela funciona. Agora apareceu aqui. Então, a gente vai trabalhar com a resistência dos materiais. Mas para conhecer, sobretudo, esses aspectos, a gente vai passar por alguns conceitos. Primeiro, a gente vai entender um pouquinho o que é tensão, tá? Então, vai iniciar os estudos falando sobre tensões. Depois, a gente vai analisar a deformação e a sua relação, né, com a tensão. E dentro dessa parte do nosso conteúdo, né, a gente vai entender um pouquinho sobre os comportamentos dos materiais. Tá? Nessa parte de comportamento dos materiais, a gente vai trabalhar com alguns ensaios de materiais. Então, essa primeira parte aqui, a gente vai trabalhar até a primeira prova, a N1. É bastante assunto aqui, tá? Para ser trabalhado. Temos a parte matemática, né, que é parte de resolução de questões, e temos a parte teórica também, mas ambas vão caminhar juntas, tá? Então, essa disciplina, ela é bastante prática em termos de execução de problemas. A nossa segunda parte do semestre, a gente continua esse estudo das relações de tensão e deformação, só que agora a gente vai entender um pouquinho de uma outra forma, tá? De tensão que está ocorrendo num plano oblíquo. Tá? Aqui nós estamos trabalhando com tensões tensões axiais. Axiais no sentido de um eixo, tá? No eixo axial, ou tensões a nível paralelo às superfícies. A gente já vai entender isso ao longo da disciplina, que são tensões que tendem, nesse caso, causar um corte, né? Então, tensões de cisalhamento, tensões que tendem a realizar um esmagamento, tensões compressivas, que é um tipo de tensão axial, né? Porém, os sentidos de aplicação dos esforços estão em sentidos opostos, na verdade, estão no mesmo sentido, na verdade, né? Um tendendo a encontrar o outro. E nessa segunda parte a gente vai entender de um tipo de esforço que é a tensão aplicada a um plano oblíquo, ou seja, que acontece numa superfície, por exemplo, nesse caso, né? Imagine uma união soldada, uma união que é feita uma emenda, mas como que acontecem as tensões ali? O estado plano de tensões, aqui a gente vai conhecer o círculo de Mohr, como a gente utiliza esse método gráfico para cálculo de tensões. E fechando o semestre, a gente vai estudar o estudo
de torção, né, que é um tipo de esforço combinado, né, onde a gente tende a rotacionar um objeto, um corpo sólido, em torno do seu eixo, né, eixo longitudinal. E as deformações associadas a esse fenômeno. E por isso que no final a gente vai aplicar aí um eixo de transmissão, que é transmissão de potência, né? Por exemplo, rodas dentadas, polias, que estão acopladas aos eixos de máquinas, equipamentos, que são sujeitas a esforços torsionais e, sobretudo, a torção é muito aplicada quando a gente vai estudar esse tipo de fenômeno. Então, isso aqui é um preâmbulo global do semestre. Professor, como o senhor vai levar a disciplina? Então, a nossa disciplina ela vai ter esses encontros, né? E a gente vai trabalhar com bastante exercício. Então, você não aprende resistência dos materiais se não realizar os exercícios. Tá? Vou sugerir alguns exercícios, tá? Eu entendo a demanda de trabalho dos senhores, eu sei que vocês estão num curso, nesse caso, no período noturno, então tem uma demanda de serviço durante o dia, então acaba sobrecarregando, mas eu vou tentar propor exercícios que se encaixem, né, nessa agenda de vocês e que vão complementar essa formação que é muito importante. Então, sempre que eu sugerir um exercício, façam, porque além de ser necessário para a formação dos senhores, vai complementar a sua nota. Então, os exercícios são avaliativos. Vocês vão enviar para mim num link especificado, e assim que for realizar esse exercício avaliativo, eu vou informar para vocês como que deve ser, como vocês devem proceder para encaminhar para mim, no caso, tá? Então, a gente vai ter exercícios avaliativos, vamos ter aulas práticas em laboratório, aulas práticas, e, claro, né, essas aulas práticas vão gerar relatórios e vocês precisarão produzir esses relatórios com base na teoria estudada e nos dados dos experimentos. Então, esses relatórios também são avaliativos e nossas provas, né, que vamos colocar assim, provas. E nada mais é que um documento que a instituição exige para mensurar, né, o quanto de conteúdo vocês reteram. Mas eu acredito que as maiores provas, né, estão nesses dois tipos de ação, que são os exercícios e as aulas práticas. Tá? Lembrando, vocês precisam atingir 6.000 pontos no mínimo para ser aprovado, só que desses 6.000 pontos, as suas provas, né, somadas têm que dar no mínimo 2.500 pontos. Tá? Opa, coloquei 5.000 ali. Muita gente atinge 6.800 e vem reclamar para mim por que está reprovado, porque tirou, somando de prova, 800, 900 lá no final do semestre. Então, atente-se a isso, pessoal. A N1 vale 1.000 pontos e a N2 vale até 4.000 pontos. Tá? Então, vocês precisam tirar aqui pelo menos 2.500 somando essas duas provas. Reforço isso porque às vezes passa desapercebido de muitos, mesmo que essa metodologia de avaliação, que é a avaliação continuada, esteja aí presente já há um tempinho aí. Pessoal, alguma dúvida nesse aspecto inicial da aula? Posso seguir? Tranquilo. Tranquilo. Então tá, pessoal, vamos começar então ao que nos interessa, né? Hoje a gente vai começar falando um pouquinho de treliça. Vocês tiveram mecânica aplicada ou mecânica dos sólidos, que é uma disciplina, ou dinâmica dos corpos rígidos, ou mecânica dos sólidos, que é uma disciplina que onde vocês vão estudar sobretudo vetores, né, decomposição de forças, que naquele momento não tinha uma aplicação em termos gerais de projeto, era mais para entender como, né, as forças estavam presentes dentro da estrutura. E hoje a gente vai resgatar aqueles conceitos, só que a gente está visando uma aplicação em um elemento estrutural, que a gente vai dar o nome. Alguém sabe qual que é o nome dessa estrutura que está sendo apresentada aqui? Que tipo de estrutura que é essa? Metálica?
É uma estrutura metálica, né? Mas essa forma dessa estrutura aqui, ela tem um nome. Esse formato aqui triangular. É treliça? Isso aqui. Treliça mesmo, não? É uma treliça mesmo, pessoal. Então, hoje a gente vai estudar as treliças, tá? Nesta aula e na aula seguinte, tá? Hoje eu vou iniciar conceituando e trazendo o primeiro método de resolução de projeto de treliças. Na aula que vem a gente finaliza com o segundo método e acredito que eu vou precisar usar mais uma aula para a gente trabalhar todos esses conceitos conjuntamente. Mas as treliças são elementos, né? A gente pode ver aqui vários elementos aqui que estão unidos, tá? Nas extremidades, que são esses pontos que a gente vai daqui a pouco entender quais são as nomenclaturas, mas sobretudo nós temos esses elementos que são barras, tá? Unidas nessas extremidades que a gente vai dar o nome de nó. E, sobretudo, o elemento geométrico característico da treliça é o triângulo, tá? O triângulo. Então, treliça, né, já associa-se a um triângulo, o formato triangular. Eu trouxe uma definição aqui mais abrangente para a gente conseguir trabalhar conceitualmente. Então, a treliça é uma estrutura composta por barras ou elementos, né, que estão interligados nos nós, são esses pontos aqui, tá? É formado, na maioria das vezes, por triângulos planos ou espacial. A gente vai ver o que seria cada um desses tipos, tá? Os esforços que estão aplicados, né, nessas treliças são de tração e compressão. Então, sobretudo, a gente projeta as treliças para resistência à tração e compressão. Aí me pergunto, professor, essa estrutura aqui, ó, ela está apoiando, né, um telhado, ela funciona como uma viga. A viga não sofre flexão? Sim, a flexão é um esforço, né, em que uma carga ela é aplicada, né, de forma perpendicular ao eixo da estrutura e tende a causar, né, sobretudo, um formato assim de uma barriga, nesse caso. Né. Só que a flexão, a gente pode associar ela como um combinado de um esforço de tração e compressão conjunta. Tá? Então, quando a gente considera a treliça, né, no caso de uma aplicação como a viga, os esforços a gente vai entender que eles estão totalmente concentrados nesses nós, que são esses pontos aqui. Ó. Então, os esforços de apoio são aplicados nos nós. E, devido a essas cargas externas, vão gerar forças internas ou esforços internos de tração e compressão. A flexão, quando é aplicada numa viga sem ser formato treliçado, né, a gente vai perceber que nas fibras, aqui nesse caso, inferior, elas tendem a tracionar, ou seja, esticar. Tá? E nessa parte interna tende a se comprimir. Tá? Mas esse fenômeno aqui a gente não vai analisar nas treliças em si, porque a gente supõe, e isso é majoritariamente aceito, que as cargas são concentradas nesses nós. Então, os esforços combatidos pelas treliças são esforços de tração e compressão. Já vou explicar o que é esse esforço de tração e compressão em mais detalhes à frente, mas, sobretudo, a tração é aquela carga, né? Vamos considerar aqui uma força que é aplicada na estrutura que tende a esticar, né? Tracionar. A compressão vem de comprimir, né? Que é aquela carga que tende a reduzir o formato, né? Apertar ali, vamos assim dizer. Então, nós temos esses dois tipos. A estrutura é capaz de vencer grandes vãos e suportar elevadas cargas. Esses elementos formados por treliças são utilizados para essa finalidade. Quando você tem uma cobertura de telhado, uma ponte, né? Guindastes, por exemplo, você tem um elemento que é extremamente comprido, precisa ser resistente, a gente utiliza estruturas treliçadas. Esses elementos aqui que formam a treliça, eles são unidos, né? A gente percebe que nos nós, que são os pontos onde as cargas
sobretudo, são consideradas, são unidas por vários métodos, tá? Seja por soldagem, seja por rebitagem, parafusagem, entre outros, tá? Entre outros que pode ser por colagem, só que aí a gente está considerando uma estrutura que pode ser de madeira, pode ser uma estrutura polimérica, entre outros. Mas, sobretudo, nós temos a soldagem, a rebitagem e a parafusagem como os elementos mais de ligação, né, mais aplicados. Na conceituação, eu falei que nós temos triângulos que formam essas treliças e esse formato pode ser plano ou espacial. Então, tendo em vista essa forma que a gente caracteriza, na verdade, categoriza, vou colocar aqui, em categorias, né? Categorias, em duas categorias diferentes, as treliças planas e as treliças espaciais. As estruturas em formato plano é porque a gente tem, né, toda a geometria da treliça inserida em um único plano. Então, o plano compreendido nesse caso, no plano X, Y. É o caso desse elemento que está aqui nesse exemplo. Ah, professor, mas ela tem um formato tridimensional. Mas quando a gente analisa as dimensões, essa dimensão, que é a dimensão dessa largura em relação ao comprimento e essa altura, acaba sendo desprezível em termos de cálculo. Então, é considerada uma estrutura treliçada plana, tá? Onde a gente aplica isso aqui na prática, né, esse tipo? A gente viu no caso de coberturas, né? A gente pode encontrar esse formato plano em pontes, passarelas, né, viadutos. Já no caso aqui da tridimensional, aí a gente já precisa considerar que todo o arranjo formado adquire, né, um formato 3D ou espacial. Então, nós temos que considerar os três eixos, né, cartesianos aí para esse tipo de elemento. Então, temos os eixos, vou colocar Y, Z e X. Este tipo de estrutura a gente não vai estudar neste semestre, nessa disciplina. Tá? Então, vocês terão, para quem é da engenharia civil, oportunidade de trabalhar esse tipo de estrutura em outros assuntos ao longo do curso. Tá? Vamos ver um exemplo desse caso. Né? Eu trouxe aqui um exemplo de uma treliça plana. Aqui nós temos esse centro de exposição do AMB, em São Paulo. Nós temos uma cobertura, né, desse centro de exposição. Aqui está toda a parte externa, né, e aqui a estrutura treliçada tridimensional. É um caso de aplicação. Tá? Eu trouxe aqui as vantagens. Por que a gente está estudando isso? Né? Quais são as suas vantagens? Nós temos essa possibilidade aqui de vencer grandes vãos, né, como um dos critérios. Quando a gente vai fazer a sua execução, também é facilitada devido aos métodos de união, porque são pré-montados, né? Então é feita a soldagem, ou a parafusagem, ou a rebitagem. Quando falo em redução de peso, geralmente essas estruturas são feitas em metal ou aço, né? São estruturas metálicas. Então, a gente acaba, em comparação com uma estrutura feita toda em concreto, ela é mais leve, tá? Em termos de execução, é mais fácil, tá? Demanda, né, menos tempo para realizar esse processo de montagem. E, devido a esses diferentes meios de ligação, a gente pode, né, fazer a remoção e instalação em outros locais. Estruturas para Olimpíada de Tóquio, eu não me lembro especificamente qual era o tipo de esporte, mas teve uma parcela de alguns esportes que foram montadas usando né, estruturas desmontáveis. E lá a gente pode encontrar, se vocês pesquisarem, as treliças como sendo, né, a estrutura base. Então, dentre
as possibilidades, nós temos essas vantagens. Tá? A gente vai conhecer um pouquinho mais para frente a respeito de quais os materiais, né? É possível fazer uma treliça com concreto? A gente já sabe que sim, com madeira. Qual que é a preferência? Né? A gente sabe que a preferência é por aço, mas não impede da gente usar o concreto para esse tipo de estrutura. Vamos conhecer um pouquinho algumas treliças planas. Tá? A gente percebe que o triângulo é o elemento base, tá, de todas as treliças, porque em termos de equilíbrio estático e distribuição de esforços, o triângulo é um elemento geométrico que consegue travar a estrutura, né? Criar um elemento mais rígido. Tá? Elemento rígido. A gente está usando a rigidez aqui. Rígido. Opa, estou escrevendo bem estranho hoje. Calma aí, deixa eu usar uma canetinha mais. Então, a treliça, a característica da treliça é a rigidez. Quando eu falo rigidez, é não colapsável, tá? A rigidez é sinônimo de não colapsável. Como assim colapsável, professor? Está relacionado à deformação dos elementos, tá? Então, as deformações internas que são induzidas pelas cargas externas, ela é desprezível, tá? São desprezíveis, no caso. Então, a rigidez. Um corpo rígido, quando eu falo um corpo rígido, dentro da mecânica, no caso, a gente chama resistência dos materiais. Também, né, vocês podem encontrar materiais complementares, como mecânica dos sólidos, né? Nós temos a mecânica dos sólidos ou dos corpos rígidos e mecânica dos sólidos deformáveis. A gente está considerando a estrutura treliçada como uma estrutura rígida, ou seja, indeformável, tá? Devido à sua geometria, tá? Não colapsável. Aí aqui temos alguns exemplos, ó. Para pontes, né? As estruturas de treliça comumente usadas em ponte, nós temos esses formatos. Aqui nós temos os nomes: Howe, Pratt, Warren, K. Tá? Então aqui são os nomes dados aí dentro da área técnica para esses formatos triangulares aqui. Para telhados, né? Estruturas de telhado, a gente tem esses formatos aqui também, tá? Que são derivações, tá? Nós temos o telhado no formato Warren também. Se vocês observarem os triângulos aqui, né, os perfis triangulares também são semelhantes. A única diferença é que nós vamos ter aqui, no caso de um telhado, um triângulo invertido aqui, formando aqui no interior. Não precisam decorar esses nomes, mas temos os mais comuns, né, que são esses aqui. Esse, tá? E esse aqui. Esse aqui, no caso, para pontes, né? E esse aqui para telhado. E esse aqui também, semelhante também para telhado. A gente já vai ver um exemplo em madeira feito. Bom, vamos avançar aqui um pouquinho. Como vocês sabem, né, o elemento base da treliça é um triângulo. Né? O triângulo ele vai garantir essa rigidez da estrutura. Se a gente utilizar mais de um elemento, né, o triângulo a gente forma com 3 barras, né, ou 3 elementos. A gente pode formar um elemento que não é rígido ou não colapsável, adicionando aqui nesse caso aqui mais uma barra, tá? Mas eu posso, né, usando esse conceito de triangulação, adicionar uma barra intermediária aqui e criar uma estrutura não colapsável, ou seja, rígida. Ou posso adicionar mais barras, é o caso que está acontecendo aqui. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura colapsável, ela tem movimentação. Se eu aperto uma carga nesse nó, a tendência é que gere um movimento de balanço. Se essa extremidade aqui é pivotada, aqui, né, ou é apoiada, e eu aplico uma carga aqui, isso aqui não vai movimentar, mas isso aqui vai, mesmo travando aqui embaixo. Então, existem estruturas que são
poligonais, né, que a gente precisa travar. Então, o triângulo é o elemento base. Então, a gente acaba fazendo uma treliça plana de forma não proposital. Mas o foco é desses padrões mais regulares, que formam essas estruturas aqui planas, bem geométricas, tá? Então, a gente vai trabalhar com esses elementos. Então, vamos focar aqui no projeto de uma treliça. O que é um projeto, né, dentro da engenharia? Projeto é você dar forma, escolher um material, definir quais são os esforços que estão envolvidos ali. A base para um projeto de uma estrutura como essa, parte do início é saber quais são as forças que atuam nesses vários elementos. Tá? Então, primeiro a gente determina as forças. É isso que a gente vai fazer hoje. Tá? Determinar as forças que atuam dentro desses elementos. A partir do momento que a gente conhece as forças e sabe o tipo, como assim o tipo? Se é de tração, se é de compressão, se é de flexão. No caso das treliças, a gente já sabe que vai ser tração ou compressão. Então, uma vez conhecido os valores e o tipo, a gente vai aplicar um conceito, que é um conceito de tensão. O que é a tensão? A tensão, vou representar pela letra sigma, é a força por unidade de área. Mais para frente eu vou abrir essa equação, vou explicar um pouco melhor. Mas, sobretudo, a tensão é a força que atua no elemento pela sua área de seção transversal. Tá? Então, se eu sei a força está associada a uma ação externa. Né? Externa. A tensão, o que é a tensão? A tensão é um estado. Tá? É um estado em que um objeto se encontra. Então, por exemplo, se você pressiona seu braço com seu dedo, né? Naquele ponto em que você está aplicando uma força, vai gerar uma tensão local, que a gente também pode chamar de pressão, que deriva da mesma estrutura. Então, é uma tensão gerada ali, é um estado. Se você remove o seu, né? Claro, você removendo o seu dedo, você vai perceber que aquele estado de tensão some. Isso é tensão. O material de fabricação das treliças, né, tem uma resistência. Há um tipo, tem uma resistência ao esforço aplicado, que, por sua vez, tem a mesma unidade de tensão, tá? Tem a mesma unidade de tensão. Por exemplo, força sobre área, né, vai gerar uma unidade que a gente geralmente no SI chama de Newton por metro quadrado ou Pascal. Essas são as unidades de tensão. Né? O material tem uma resistência. Resistência já é uma propriedade. É uma propriedade do material. Então, a resistência ela é determinada a partir de ensaios em que você vai medindo a tensão variando a força. Então, você produz, por exemplo, 50 barrinhas como essa aqui, né, de geometria similar e comprimento, aplica uma força pela área e vai medindo esses valores e tira uma média, né, e vê o desvio padrão e com base nesse valor, né, vai fazer um tratamento estatístico, a gente vai determinar a resistência desse material, ou seja, a sua propriedade com base naquela força aplicada. Voltando aqui para o projeto, então uma vez que eu sei a força externa e eu sei qual material que eu vou fabricar, que geralmente se sabe, é o aço, você consegue, né, manipulando essa equação, calcular qual que deve ser a área dessas treliças. Ou não, você tem uma limitação. A área dessas barras tem que ser X. Então, com base nessa razão, você tem que escolher um material dentro dos disponíveis no mercado que atenda essa razão aqui. Tá? Então, sobretudo, o projeto, ele parte das forças, depois a gente vai, né, escolher os tamanhos e formas estruturais, ou a gente pode selecionar o material e, por sua vez, as formas e os tamanhos desses elementos. Então, vamos focar aqui hoje, tá? E mais à frente a gente vai conseguir aplicar os conceitos de tensão. Pessoal, tá tranquilo? Estão entendendo? Estou muito lento? Perfeito, professor. Então, vamos embora. Vamos seguindo aqui. Então, vamos começar
né, vamos começar a conhecer essa treliça. Então, primeiro de tudo, as forças, tá? A gente supõe, pessoal, que a estrutura ela está em equilíbrio, né? A gente projeta algo para estar em equilíbrio. Então, se essa força está sendo aplicada aqui, vai ter uma reação dentro do material. O que é uma reação? Se você empurra a parede te empurra. Tá? Se você empurra essa parede acima da capacidade que o material ali tem, que, ou seja, da sua resistência, você quebra essa parede. Então, nós estamos trabalhando numa situação de equilíbrio. Então, se eu aplico uma força aqui, né, vai ter que existir uma força contrária aqui, né, que vai neutralizar isso aqui, né, vai equilibrar. Tá? Então, aqui nós temos os exemplos. As forças aplicadas em treliços são sempre consideradas em pares. Então, a gente diz que uma barra ela é um elemento de duas forças. Se a barra está sendo tracionada nesse pino ela também vai estar sendo tracionada, tá? Vai ter um par de ação, tá? Por sua vez, quando ela está dentro de todo esse arranjo, né? Vai haver um ponto aqui que vai neutralizar essa carga, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é um elemento de duas forças. E essas forças podem ser compressivas ou trativas. Aqui está um exemplo de uma força de tração e de uma força de compressão. Se eu corto a estrutura para analisar, né, a tração que está sendo aplicada aqui, né, vai ter que haver internamente, né, nesse corte, uma tração de mesma intensidade, porém sentido contrário, porque é assim que a gente entende o conceito de tração. É trivial? É, mas essa forma de analisar, a gente vai usar um método que a gente chama de método das seções, ou método de Heater, que a gente corta as barras na hora da análise. Tá? Imagina que você queira saber qual que é o valor da força que está sendo aplicada nessa barra. Tá? Estrategicamente, a gente vai fazer um corte, uma região que a gente tem alguns valores, e vai analisar somente esse pedaço aqui, onde passa o corte. Né? E assim a gente vai poder, com base nesse conceito, né, de que há internamente um equilíbrio devido à ação de duas forças, a gente consegue determinar isso. Tá? O que eu ia falar mais? Então, nós temos os nós, né? Os nós são esses pontos de ligação, que é um ponto, né? Um nó. Então, nós temos 3 elementos, ou 3 barras, né? E o ponto em que há essa união a gente chama de nó. Aqui, por exemplo, pessoal, é uma união por rebites, tá? Então, isso aqui são rebitagens, são pinos que são rebitados aqui. Nós poderíamos ter também a união por um parafuso, por uma solda, tá? Em caso de estrutura metálica. Na hora que a gente vai analisar esse tipo de estrutura, a gente vai considerar apenas a ação da força pontual. Então, a gente diz que as forças são aplicadas nessas extremidades dos elementos, tá? Então, a gente considera isso, a linha de centro, né, dessas estruturas. Aqui outro caso, nós temos uma placa aqui e temos 1, 2, 3, 4 barras aí. Então, aqui no caso nós fizemos um corte e estamos analisando essas forças que estão atuando internamente a esse elemento, devido a uma carga externa de outro ponto da estrutura. Como a gente observa, ó, aqui nós temos o vetor indicando a força nesse sentido, que está no mesmo que esse, mas vai haver outros pontos que o vetor estará em outro sentido. Quando a gente analisa o conjunto, a estrutura vai estar em equilíbrio. Vamos seguir aqui para a gente conhecer um pouquinho de quais são os materiais, né, utilizados nessas treliças. Por que eu trouxe esse adendo aqui? Tá? A gente não vai falar muito dos tipos de materiais, como a madeira e o concreto, a gente vai focar no aço. Mas, só para vocês saberem, né, nós temos estruturas treliçadas em concreto, só que devido às propriedades do concreto, né, a gente acaba não conseguindo combater todos os esforços presentes. Como assim, professor? O concreto, né, ele é um material frágil com relação a esforços de tração.
tá? Então, se você aplica uma carga de tração no concreto, ele é muito mais fraco em relação à carga compressiva. Então, imagine que você queira montar uma estrutura como essa, nesse caso aqui, né? Você vai ter barras tracionadas, né, e outras comprimidas. Isso tem uma limitação devido a essa característica mecânica do próprio material. Outra coisa, né, o concreto, ele é um material extremamente pesado, né? Então, acaba sendo um fator também limitante em montar estruturas treliçadas em concreto devido ao seu peso. Mas mesmo tendo essas limitações com relação a peso e fragilidade à compressão, a gente utiliza ele em peças menores, tá? Aí a gente utiliza não concreto puro, a gente chama, né, de concreto armado. É um concreto que internamente vai ter uma armação, né, uma armação metálica. Tá? E essa armação metálica, ela tem um formato de uma treliça. Tá? Então, nós temos essa estrutura treliçada em concreto, a gente chama de vigotas. Tá? São pequenas vigas. Vigotas e a armação interna são feita de material como aço. Aí temos dois tipos. Aqui temos a vigota treliçada, onde nós temos essa armação externa, né, e a base em concreto, e essa vigota em T, tá? Em T invertido aí. E dentro, né, temos esses cabos aqui de aço que é aplicado uma tração nele durante o processo de fabricação. Essa carga de tração visa, né, quando essa estrutura estiver recebendo uma carga e necessitar ser solicitada por compressão, na verdade, os cabos de aço, eles são tracionados, né? E quando a gente aplica uma carga externa, vai gerar em uma das regiões esforços de compressão e esforços de tração. Essa tração previamente aplicada, ela vai, de certa forma, neutralizar os esforços compressivos. É como se fosse um tratamento de têmpera em vidro, né? Por que o vidro é mais resistente quando é temperado do que um vidro comum? A têmpera de vidro é basicamente você vai induzir na superfície externa do vidro, né, tensões de tração. É um tratamento térmico que você vai fazer com que a superfície externa do vidro tenha uma tensão de tração vindo de fábrica. Então, quando você aplica uma força tendendo a quebrar, né, ali esse esforço, geralmente com uma ponta, é um esforço característico de uma carga compressiva, vamos assim dizer. Então, na verdade, eu falei o contrário. O vidro, ele tem uma carga externa, uma película, né, uma superfície comprimida de fábrica. Quando você aplica um esforço externo tendendo a quebrar, é um esforço de tração. Então, uma coisa tende a neutralizar a outra, né, até certo nível, né? Então, quando você aplica tendendo a fletir, você está comprimindo de um lado e tracionando de outro. E aquela superfície que tem uma carga compressiva, né, vai tender a neutralizar a carga trativa. Mas voltando aqui, né, então a gente tem as vigotas feitas em concreto armado com armação treliçada, que é uma das utilizações da treliça em concreto. A gente utiliza muito madeira, né, para fazer telhados, e a madeira, a gente observa que tem uma vantagem, né, que ela acaba sendo leve, né, só que a madeira, ela tem um controle mecânico mais difícil com relação ao concreto e ao aço, porque é um material natural, né, é feito de fibras, né, naturais, então as suas propriedades mecânicas, elas acabam sendo influenciadas por fatores próprios da sua composição, né? Então, na hora de projetar esse tipo de estrutura, a gente precisa atender várias normas aí para ter um projeto coerente. Mas, mesmo assim, a gente utiliza porque, primeiro, né, a gente consegue encaixes perfeitos. Então, isso facilita também as montagens, né? Porém, a gente não pode deixar muita folga exagerada aí, porque isso acaba prejudicando a transmissão de cargas, né? Então,
tem que ser feito com qualidade. E a madeira, ela tem uma trabalhabilidade que o concreto não tem, assim, em termos de flexibilidade e movimentação. Tem uma pequena movimentação quando está em serviço. E isso é benéfico quando a gente está analisando as variáveis como chuva, vento, então isso acaba criando uma estrutura não muito rígida, que é prejudicial. A rigidez, ou seja, uma estrutura muito travada, por exemplo, ela acaba sendo prejudicial quando requer um esforço dinâmico. Dinâmico é movimento. Né? No Japão, por exemplo, os prédios, né, eles têm uma certa movimentação, a sua estrutura, porque imagina um terremoto, quando vem os terremotos, aqueles prédios que antigamente eram feitos muito rígidos, eles sofriam muito com os terremotos, porque dentre as variáveis associadas à vibração, né, a rigidez, ela é um dos parâmetros. A frequência, né, é raiz de K sobre M. Tá? Então, quanto maior a rigidez da estrutura, que é esse casinho aqui, né, ela é diretamente, tá aqui, tem uma proporção tá, de ordem direta com a frequência de movimentação. Então, quanto mais rígida a estrutura, quando se exige um esforço dinâmico externo, acaba sendo prejudicial. E a madeira ela tem esse benefício. Mas, considerando o controle mecânico, é preciso atender às normas previstas aí. Mas atende vãos aí de 6 a 10 metros, considerando as geometrias treliçadas. Bom, pessoal, para fechar, o aço, né? O aço é o querido porque, né, suporta cargas elevadas, tá? É de fácil produção, é adaptável, a gente pode desmontar, é esbelto. Esbelto quer dizer que a estrutura é bem compacta, né? A gente não precisa, por exemplo, de uma estrutura com grandes dimensões geométricas para uma resistência mecânica considerável. Só que na hora de escolher o perfil, tá? Quando eu falo perfil, por exemplo, imagina que a gente faz um corte aqui e olha de assim, né? Então, geralmente a gente usa perfis em I, tá? Nós temos outros perfis, mas esses perfis devem ser escolhidos para que a estrutura não sofra a flambagem. Tá? O que é a flambagem? O professor está trazendo um monte de termo, né? Então, isso aí vocês vão ver mais à frente, mas a flambagem, por exemplo, imagine que nós temos um pilar treliçado, né? E no caso em I aqui, nós estamos analisando um perfil em I. Né? A flambagem seria essa tendência à deflexão lateral, formar essa barriga aqui devido a uma carga axial. Tá? Essa carga axial pode ser no caso aqui, pode ser, não é uma carga axial de compressão. Então, se você aplica uma carga num pilar, ele não vai sofrer flexão, tá? Ele vai flambar. Flambagem, tá? Tá associada, vai flambar, que é essa deflexão. Quando você aplica uma carga normal a uma viga, ela vai fletir, que é outra coisa. Flexão está associada a uma carga, que é uma carga normal, né? Ao eixo longitudinal, e a flambagem é uma deflexão lateral devido a uma carga de compressão aplicada na estrutura. Então, as estruturas em aço precisam atender perfis, né, que farão nessa composição da treliça para não sofrer a flambagem. Isso aqui, pessoal, é tudo a nível de conhecimento, tá? Enfim, é para agregar para vocês, mas o nosso foco mesmo é a mecânica do problema, tá? Então, esses materiais aí vocês precisarão estudar com mais a fundo assim que for trabalhar com isso para conhecer um pouco melhor suas características. Mas o aço, ele é o mais utilizado de todos em treliças. Quais são os métodos de cálculo? A gente vai aprender, sobretudo, né, 2 métodos manuais, mas eu vou passar para vocês um programinha didático, que é o F-Tool. Pode baixar no celular, que também resolve esses problemas aqui. Então, a gente vai trabalhar com o método dos nós e com o método de Ritter. Método de Ritter ou método, também chamado método das seções. Basicamente, o método dos nós, ele vai partir daquele princípio do equilíbrio, tá? Todos, na verdade, partem do princípio do equilíbrio, mas a gente chama de princípio do equilíbrio isolado, tá? Então, a gente vai pegar um nó por vez, né? Depois, obviamente,
que a gente calcula os esforços externos e vai aplicar as equações de equilíbrio. Alguém lembra quais são as equações de equilíbrio? Cadê o pessoal? Dá um alô aí. Eu não lembro não, professor. As equações do equilíbrio seria aquela somatória das forças em x igual a zero, somatória das forças em y igual a zero e a somatória dos momentos em relação a um ponto igual a zero. Vocês lembram disso aqui? Eu não estudei não, professor, esse conteúdo. Nunca viram na vida. Não. Então vamos voltar nesse ponto, tá? Para trabalhar. Então, o método dos nós é esse. Então a gente escolhe um nó em questão que tenha pelo menos 2 barras que o valor da força seja desconhecido, né? Aí, com base nisso, a gente calcula a somatória dessas forças. Então, a gente vai ver isso melhor. Já o método de Hitler, só para a gente antecipar, é o método das seções. Então, a gente vai calcular primeiro as reações, a gente vai cortar a treliça, tá? Esse corte não pode passar de no máximo 3 barras, ou seja, eu tenho que cortar algo que vai passar por no máximo 3 barras, porque senão... Por quê, pessoal? Como vocês viram, a gente tem somatória das forças em x tem que ser igual a zero, da somatória das forças atuando no eixo y igual a zero, e a somatória dos momentos tem que ser igual a zero. Nós temos 3 equações de equilíbrio, tá? Se a gente corta mais de 3 barras, a gente vai ter 3 incógnitas. Tá? Mais de 3 barras, perdão, 4, por exemplo. Aqui, ó, imagina que eu corto isso aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4. E não conheço nenhuma das forças atuando aqui. A gente tem 4 incógnitas e 3 equações. E a gente não consegue responder, tá? Mas vamos por partes. Vamos construir esse conhecimento aí dos senhores. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma treliça plana, tipo Howe, que é essa aqui. Retomando, né, nós observamos que aqui nós temos os pilares e essa treliça ela é apoiada nesses pilares, pessoal. Quando eu falo apoio, vocês podem associar também a palavra vínculo. Vínculo. É a forma como é feita uma conexão com as outras partes da estrutura. Então, aqui nós temos um tipo de vínculo ou um tipo de apoio. A gente observa que parece um rolete, né? Então, isso aqui é um tipo de apoio, é um tipo de vínculo. Essa parte aqui está vinculada por um rolete. Aqui, nós também temos um outro tipo de apoio ou tipo de vínculo. Mas esse vínculo aqui, me parece que ele tem alguns pinos aqui que travam aqui. Né? Isso vai influenciar no cálculo. Então, a gente vai conhecer os tipos de apoio e o que eles interferem, né, na hora de determinar os cálculos. O que eu quero, na verdade, pessoal? A gente sabe que vai haver reações, tá? Reações que a gente chama reações de apoio. A terceira lei de Newton, né, que fala sobre a lei da ação e reação, não sei se eu pulei, mas uma das leis de Newton, né, que fala sobre a ação e reação. Então, para toda ação vai haver uma reação. Então, se você está sentado sobre a cadeira vai exercer uma força em sentido contrário sobre você. Então, se eu apoio, por exemplo, a estrutura, ou vinculo a estrutura em uma superfície, a estrutura vai reagir, vai executar uma reação na outra parte da estrutura. Então, nesse ponto aqui, né, a gente está apoiando aqui, ó. Então, a estrutura vai realizar uma reação. Tá? O peso dessa estrutura está apoiado aqui. Então, nós temos reações contrárias. A força da estrutura está para baixo e a reação está para cima, porque é uma reação. Quando a gente observa esse tipo de apoio, imagine que eu queira erguer essa estrutura. Esse apoio aqui, ele não está travado aqui, ele não está... Então, ele tá livre. A única coisa que ele está aplicando é um esforço para baixo. Então, não vai ter nenhuma reação da estrutura se eu querer puxar isso para cima, né?
Já nesse caso aqui, ó, como isso aqui está com um pino aqui, né? Se eu tentar erguer isso aqui para cima, a estrutura vai reagir para baixo, né? Então, a gente precisa observar esse fenômeno. Ah, professor, e se o senhor quiser empurrar isso aqui para cá? A gente percebe que essa estrutura aqui, como está com pino, né? Se eu empurrar para cá, a reação é o contrário, ela vai vir tender a segurar, né? Aplicando uma reação contrária. Se eu empurro para cá, ela reage para cá. Mas se eu quiser rotacionar, não quero nem empurrar para a direita, nem para a esquerda, nem para cima. E se eu quiser fazer esse movimento de rotação? A gente percebe que é um pino, né? Imagina que um pino. Então, um pino, ele não trava a rotação. Então, a estrutura ela não vai reagir à rotação, né? Então, está livre. Então, eu quero que vocês associem as reações como uma resposta ao tipo de esforço que externo que a estrutura aplica nesses apoios, tá? Aqui nós damos o nome de reações de apoio. Cada tipo de apoio vai fornecer um tipo de reação. Vocês precisam conhecer quais são. Os apoios móveis ou do tipo rolete são esses casos aqui, pontes rolantes, né, que são aquelas pontes que ela permite a elevação, geralmente estão apoiadas por isso aqui. Uma estrutura que está simplesmente posicionada sobre a outra, não tem nenhum parafuso, não tem nenhuma soldagem, é um apoio tipo móvel, tá? Imagina que essa barra aqui está encostada nessa superfície, um apoio móvel, tá? Isso aqui é um apoio móvel também, que a gente dá o nome de apoio rolete. Portanto, vai surgir apenas uma única reação, tá? Se esse apoio está sobre essa superfície, a reação vai ser para cima, né? Porque a força está para baixo. Se eu tento apoiar agora aqui, né? E estou empurrando para cá, a reação vai ser para cá. Nesse caso, a gente diz que a reação de apoio num apoio móvel ou num vínculo móvel, ela acontece em apenas uma direção. Então, é um apoio móvel que possui apenas uma única reação, uma reação apenas. Tá? Apoio móvel rolete é uma reação, é o que está acontecendo aqui, ó. Uma reação apenas, tá? Vocês vão encontrar nos desenhos técnicos, nas representações técnicas, esse tipo de representação. Apoio rolete, tá? Ou móvel. No caso de rolete, a gente vai observar os rolinhos embaixo, mas ele executa o mesmo tipo de reação de apoio, uma única reação. A gente vai geralmente representar por R, Y quando está reagindo no eixo Y, tá? Nesse exemplo aqui que eu dei aqui, se estiver apoiado nesse plano, a gente vai fornecer uma reação chamada RX. Opa, RX. Outra forma de representar é dessa forma, um triângulozinho que está com a sua superfície inferior elevada. Vamos ver o outro, que é o caso do apoio tipo fixo. Tá, pessoal? O apoio fixo é o apoio por pinos. Os pinos. Essa estrutura aqui, ó, ela está apoiada nessa superfície e tem esse pino. Portanto, se eu aplico uma carga para baixo, ela vai reagir para cima. Se eu aplico uma carga na horizontal, né, imagine que eu estou aplicando uma carga externa para cá, ela vai reagir para cá. Portanto, o apoio fixo tem reações em X e reações em Y. O apoio fixo tem duas reações. Duas reações. A gente precisa saber quais são esses valores. A gente vai aprender a fazer isso mais adiante. Aqui é a representação, tá? Aqui a gente representa assim, um triângulozinho com sua base e os risquinhos, tá? No outro é um triângulozinho elevado assim. Pessoal, tá tranquilo? Estão entendendo? Não, professor. Então, Tranquilo. Pessoal, as reações no apoio fixo, elas são típicas de pinos, tá? Pinos. Porque o pino, ele só vai permitir um tipo de movimento, que é o movimento de rotação. Então, portanto, a estrutura não reage à rotação. Já no caso desse último aqui, que é o apoio fixo, a gente chama também de engaste. Engaste.
é o caso em que a estrutura ela está dentro do apoio. Imagina que é uma estrutura que foi chumbada, quando você pega uma barra e chumba na parede, né? Você está engastando. Ou quando você faz a soldagem daquela estrutura. Tá? Então, a rebitagem, a soldagem e a não sei se chumbagem existe, mas o processo de chumbar a estrutura é o tipo de engaste. O que acontece? Esse tipo de apoio ele não permite nenhum tipo de movimento. A estrutura ela reage a todos os tipos de esforços que você aplica. Tá? Reação nesse sentido, reação em Y, reação em X e reação de rotação. Imagina que eu quero girar essa barra, ela não vai, a estrutura vai reagir. Então vai surgir aqui um vetorzinho curvilíneo que a gente chama de M, tá? Que é uma reação de momento. A representação de uma estrutura engastada, ou soldada, ou rebitada, é dessa forma. Então, se, por exemplo, a gente analisar essa figura, a gente não tem aqui nenhum caso, né? Mas imagine que isso aqui fosse um engaste, isso aqui teria essa parte aqui da estrutura estaria soldada ou chumbada nesse pilar. Então, nesse caso, temos 3 reações. Preciso que vocês lembrem disso aqui, porque a gente vai fazer vários problemas e a gente precisa utilizar esses conceitos. Vamos avançar aqui. As estruturas, elas podem estar em equilíbrio, tá? Ou elas podem estar fora do equilíbrio. Quando eu falo assim, em equilíbrio, quer dizer que ela reage, ou seja, ela produz reações que neutralizam as forças externas. Então, a gente diz que é uma estrutura isostática. Iso quer dizer que todas as reações que estão atuando na estrutura são iguais às cargas, né? Ou seja, tem a mesma quantidade de reações que são necessárias para neutralizar as cargas. Então, o número de reações aqui, iso quer dizer igual, tá? Nós temos reações iguais às cargas que atuam. Por exemplo, nesse caso, nós temos uma reações em Y e reação em X. Então, se eu quiser movimentar essa estrutura para cá ou para cima, eu não consigo movimentar, tá? Ela está em equilíbrio, então eu não consigo tirar isso aqui da sua condição natural, a não ser que aumente a quantidade de cargas existentes aqui. Aqui, analisando, pessoal, a única carga que tem é a carga da própria viga, né? Ela está apoiada aqui, então nós temos uma força externa aqui que é neutralizada aqui, tá? Aí imagine que se você queira movimentar isso aqui para cá, né? Na verdade, para cá, ela não vai. O próprio peso também para baixo é neutralizado aqui, tá? Já no caso onde a gente tem menos reações que as cargas existentes, a gente diz que é uma situação de uma estrutura hipostática, tá? Menos. É o caso aqui, ó. São dois apoios. Quais tipos de apoio que nós temos aqui? Nós temos um apoio tipo rolete, que só tem uma única reação de apoio, e o outro também tipo rolete. Então, portanto, esse apoio aqui, ele só permite, na verdade, ele só restringe, né, na verdade, as ações que estão nesse plano, né? Então, o próprio peso. Mas se eu quiser mover isso aqui para lá e para cá, eu movo o movimento. Então, é uma estrutura hipostática. Isso aqui a gente não vai estudar, não faz sentido. Tá? A gente quer produzir uma estrutura que vai ficar parada. É esse caso aqui. E o caso onde nós temos reações além do necessário é uma estrutura hiperestática, que também nós não vamos trabalhar. A gente quer uma estrutura que esteja em equilíbrio e que tenha as reações necessárias e suficientes para, né, manter o grau de estabilidade. Tá? Portanto, a gente vai trabalhar com estruturas isostáticas. Eu vou mostrar algumas equações para que vocês possam anotar e utilizar para determinar se a estrutura ela é hiperestática, isostática ou hipostática. Temos duas equações.
Vou mostrar aqui para vocês. A primeira é essa, ó. 2 vezes N é igual a B mais V. O que representa cada termo, tá? N é o número de nós, tá? É o número de nós. Número de nós que há na treliça, tá? B é o número de barras. Número de barras da treliça. E V é o número de vínculos. Opa. Vínculos ou apoios. A gente, na verdade, vai dar o nome de reação, tá? Número de reações. A gente já vai fazer um exemplo aqui. Mas, sobretudo, como que eu caracterizo? Nós temos duas relações, né? 2N é igual a B mais V. Quando 2N for maior que V mais B, a gente diz que é uma situação em que a estrutura é hipostática. 2N é maior que V mais B, ou seja, o dobro do número de nós, se for maior que a soma dos vínculos mais o número de barras, né? Se o número de vínculos mais o número de barras for menor que o dobro do número de nós, é uma estrutura hipostática. Então, a gente pode olhar daqui para cá que associa melhor. Hipo quer dizer que tem menos, né? Vai existir menos reações do que a quantidade de ação externa. A segunda situação, 2N é igual a V mais B. Quando é igual, a gente tem a situação que a gente quer, que é a isostática. E 2N menor que V mais B, aí é o caso de uma estrutura hiperestática. Tá? Vou mostrar a outra equação e a gente já vai partir para os exercícios, tá, pessoal? Para não ficar muito cansativo para vocês. A outra equação são teorias, tá, pessoal? Existem várias teorias e essas teorias produzem equações que nos ajudam a medir esse grau de estaticidade. Tá? Então, hipostático, isostático e hiperestático são os graus. E essas equações nos ajudam. Então, o grau de estaticidade usando essa equação, ela pode ser calculada dessa forma. B mais V menos 2N. É muito similar a essa equação, né? Sobretudo, o que ele fez? Ele passou esse termo para cá, né? E colocou um Gzinho aqui. Aí verificou o seguinte, né? Que se o G, que é o grau de estaticidade, for menor que zero, é hipostático. Se o G for igual a zero, é isostático. E se o G for maior que zero, hiperestático. Tá? Hipo e hiper, só para não confundir. Então, vamos usar aqui num exemplo prático. Nós temos esse caso de uma treliça. Tá? Temos uma treliça e a gente precisa dizer, né, se ela é uma treliça estaticamente definida. Né? Ou seja, vamos ver. Quais são... A gente tem que analisar qual equação a gente vai usar. Vamos usar essa aqui, ó, que G é igual a B mais V menos 2 vezes N. Barras, vínculos e nós. Vamos começar pelo número de barras. Ó, nós temos uma barra aqui, 2, 3, 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 barras. Vamos analisar a quantidade de vínculos. Vou colocar aqui barras, 9. Vamos ver o número de vínculos. Os vínculos, a gente precisa analisar os apoios, né? Quantas reações cada apoio produz? Isso aqui é o caso do apoio fixo, tá? É aquele apoiozinho fixo. Só não está aqui os tracinhos embaixo, né? Mas essa é uma das representações do apoio fixo. O apoio fixo, ele permite apenas a rotação, mas ele impede o movimento em Y e em X. Então, nós temos duas reações aqui, ou 2 vínculos. O apoio móvel só
só impede, né, esse tipo de movimento, ou seja, então vai produzir uma reação em um único plano, né, e permite rotação e translação aqui nesse plano. Então, nós temos apenas uma reação. No caso aqui, nós teremos uma, duas, três. No caso, 3 reações ou 3 vínculos. E o número de nós? Os nós são esses pontos, né, que unem as extremidades das barras. Então, aqui ó, nós temos um nó. Aqui nós temos 2 nós, faltando, né, um nó, segundo nó, um terceiro, um quarto nó. Aqui nesse ponto 5, aqui o outro, o sexto nó. Aqui não tem, pessoal, porque essas barras não estão conectadas nesse ponto, tá? Então, no caso, nós temos 6 nós. Resolvendo a equação, G, que é igual a B mais V. Opa, já vou substituir os termos, não adianta eu repetir aqui, né? O número de barras 9, mais o número de vínculos 3, menos 2 vezes o número de nós, que é 6. 9 mais 3 é 12, aqui vai dar 12 também, portanto, G vai ser igual a 0. Quando é igual a 0, né, voltando aqui, a gente diz que a estrutura ela é isostática. Isostática. Só que a gente percebe, pessoal, que essa estrutura ela não é ideal, tá? Por que ela não é ideal? Nesse caso aqui, ó, nós temos uma parte da estrutura que ela é geometricamente deformável, tá? Ela é geometricamente deformável. Por mais que ela seja estaticamente definida, ou seja, nós temos a mesma quantidade de reações para ações externas, né? A gente vai analisar em aspectos de deformação, ela tem esse elemento aqui, ó, essas 4 barras aqui, que podem se articular entre si. Imagina que eu aplico uma carga aqui, isso aqui pode se articular. Então, o interessante seria, né, colocar mais uma barra aqui, nessa parte aqui, para que a gente crie uma estrutura não colapsada. Tá? Então, ela pode ser estaticamente definida, ou seja, isostática, mas pode ser geometricamente deformável. A gente vai trabalhar com os exemplos coerentes, tá? Estaticamente definido e geometricamente indeformável. Vou fazer esse outro exemplo e vou deixar um aqui para vocês fazerem como tarefa, para não ficar uma aula muito cansativa, tá? Eu sei que eu já falei muita coisa hoje aqui e acaba cansando. Então, vamos fazer esse caso aqui. O que nós temos aqui? Nós temos uma treliça simples, né, aqui, e está apoiado aqui 2 apoios fixos. Apoios fixos vai possuir 2 reações, né? Sempre tem 2 reações. Então, o número de reações, ou vínculos, vou colocar a letra coerente. Vínculos, aqui no caso 1, 2, 3, 4. Barras, nós temos uma barra, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barras. Nós temos um nó, 2, 3, 4. 4 nós. Usando a equaçãozinha, vamos usar aquela equaçãozinha de 2n é igual a b mais v. Poderíamos usar outra que daria a mesma coisa, tá? Então, 2 vezes o número de nós, mais a quantidade de barras, mais a quantidade de vínculos. Aqui nós teremos 8 e aqui nós teremos 10. Então, 2n é menor que b mais v. Quando 2n é menor que b mais v, a mulher aqui, ó, 2n é menor que v mais b ou b mais v, então é uma estrutura hiperestática. Nesse exemplo, ela é hiperestática. O que significa hiperestática em termos gerais? Quer dizer que aqui nós temos reações a mais, né? Dá para notar, ó, essa reação aqui e essa reação aqui
né, considerando que só está apoiando a estrutura, são desnecessárias, né? Então, as duas únicas reações necessárias seriam essas duas aqui, né? Claro, aí se você aplica uma força externa, aí obviamente a gente precisaria de reações compatíveis, tá? Então, no caso aqui, aí deixaria de ser hiper, passaria para ser isoestática, mas no caso aqui deu hiperestática porque nós temos reações a mais no elemento. Deixa eu ver aqui esse exemplo. Pessoal, eu vou deixar 2 exemplos para vocês fazerem, tá? Vou deixar o exemplo 2 e o exemplo 3 como atividade, tá? Aí vocês farão e na aula que vem a gente retoma para falar do método dos nós, porque eu vou precisar de um pouco mais de tempo e vai sobrecarregar a cabeça de vocês. Como eu sei que vocês não lembram de reações, cálculo de reações de apoio, eu vou adequar a minha aula também para trazer esses assuntos para que vocês consigam absorver melhor. Tudo bem? Beleza, professor. Ok, professor. Beleza. Então tá. Então, Até semana que vem. antes de vocês saírem, pessoal,